Esse é mais um daqueles vídeos onde a gente fala sobre oportunidades para você lucrar aí num futuro próximo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a valorização que os metais podem entregar. Você vai entender por que eu acredito nisso, por que uma oportunidade pode estar se abrindo mais além, e também você vai entender a diferença entre um contrato de um metal e o metal físico. Para a gente entender isso, a gente tem que entender a alavancagem e a questão dos derivativos. E é justamente nessa questão dos derivativos que eu quero explicar para vocês como que os grandes bancos estão represando o preço dos metais, estão manipulando o preço dos metais. Cola comigo até o final, seu capitalista, que esse vídeo tá muito especial. Já vai deixando o seu like, compartilha para os seus amigos aí. Nós também vamos responder a pergunta aqui do Gilgamesh, que fala, né, justamente sobre essa alavancagem da prata. Então ele fala, não entendi esse lance da prata ser alavancada. Alguém explica? Claro, Gilgamesh, vou explicar justamente quando eu for entrar na questão de como os bancos manipulam o preço através dos derivativos, beleza? Cola comigo até o final aí. Esse vídeo é uma continuação do vídeo onde eu falei sobre as oportunidades da Bolsa Brasileira. Nesse momento de crise, nesse momento de desesperança, eu vejo que já começam a aparecer oportunidades. É claro que mais à frente outras podem surgir, mas dentro de uma carteira antifrágil, dentro daquela filosofia de assumir a humildade perante a incerteza, a gente já começa a montar posições, né? Tanto é que para os membros e para os alunos do Clube dos Capitalistas, eu já estou mostrando aqui as posições que a gente está montando, né? Aqui, ó, a última atualização saiu no dia 19, onde a gente fez a atualização da carteira antifrágil do milhão, onde a gente está se posicionando em mais alguns ativos, lembrando que não é recomendação de investimento, eu apenas mostro o meu skin in the game, né? Aonde o que eu falo eu faço. Mas agora a gente vai cair para dentro aqui, pessoal, para falar sobre o porquê que eu acredito numa grande valorização da parte aí dos metais, certo? E para isso, a gente tem que fazer uma introdução da economia. Para isso, você tem que entender por que os metais podem se valorizar. Na primeira parte do vídeo, eu quero falar sobre preço e potencial de valorização, e na segunda parte, aí eu vou falar sobre essa questão mais teórica, né, justamente dos derivativos e da manipulação que é feita. Aqui na sua tela tá rolando um vídeo onde mostra justamente a dívida americana. E para entender por que eu acredito que os metais vão se valorizar, a gente tem que entender por que o dólar se desvaloriza. O dólar se desvaloriza porque depois da década de 70, com o fim do acordo de Bretton Woods, o dólar pode ser impresso ilimitadamente. Até a década de 70, o dólar ele tinha a conversibilidade em ouro, ou seja, ele tinha lastro em ouro. Após o fim do acordo de Bretton Woods, esse lastro acabou. Essas pilhas de dólares, né, são tudo pilhas de notas de 100 dólares, representam a dívida americana, pessoal, que está aí mais de 31 trilhões de dólares. Se fosse empilhar o tamanho da dívida americana em notas de 100 dólares, seria muito maior, né, justamente do que a Estátua da Liberdade, pessoal, para você ter uma ideia, para você dimensionar o tamanho justamente dessa dívida que é impagável e cada vez mais eles aumentam essa dívida, estourando o teto de gastos e tudo mais, né? Então, em algum momento, né, pessoal, especula-se que o dólar pode ruir. Então, nos próximos anos, quem sabe décadas, né, talvez o dólar possa perder o seu posto de reserva de valor global, de moeda global. E aí, né, que os metais poderiam também se valorizar, porque justamente o dólar está se desvalorizando. Você percebe a expansão monetária acelerando, principalmente após a crise de 2008, quando muita impressão foi necessária, mas principalmente ali em 2020, né, pessoal? E isso justamente é a depreciação do dólar. E quando você pensa em proteção contra essa depreciação do dólar, você pensa, além das criptomoedas, que vai ser assunto para um próximo vídeo, você também pensa nos metais. O ouro, por exemplo, é uma reserva de valor milenar que já se provou no tempo, que já passou por muitas crises. Então o ouro, ele é um metal que é utilizado pelo sistema financeiro como uma forma de proteção. Proteção justamente contra a depreciação do dólar. E é por isso que em momentos onde o dólar perde valor, o ouro se valoriza. Mas nesse vídeo eu quero abrir a sua mente para um ativo que tem um potencial de valorização muito maior do que o ouro, que é a prata. Então, pessoal, perceba que lá quando o dólar tinha conversibilidade em ouro, ele era lastreado em ouro, o ouro andava de lado, tá vendo? E aí lá na década de 70, ocorre uma explosão aqui, ó, o ouro se valoriza mais de 2.000%, é isso?
Então o ouro tem uma forte valorização aqui, ó. Vamos pegar desse fundo para cá. Cerca de 1.800 de valorização aqui, né, pessoal? Para pegar desse fundo aqui, por exemplo, para cá, 500% de valorização, né? Então perceba que o ouro tem uma grande valorização. Mas por que o ouro tem uma grande valorização aqui? Porque o dólar perde valor. Então não é o ouro que está subindo, é o dólar que está caindo, né? É o dólar que está perdendo força, justamente pelos motivos que eu expliquei anteriormente. Impressão desenfreada. Quando acaba o lastro no ouro e os caras começam a imprimir loucamente, sem fim, ilimitadamente, justamente, né, o que tem limite, né, o que tem escassez, acaba se valorizando. Então por isso que a gente fala que os metais são uma forma de você se proteger. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é a relação, justamente, da valorização do ouro com a prata. Só que a prata, ela é como se fosse uma altcoin, ela é muito mais explosiva, ela entrega muito mais rentabilidade, retorno, né? Então perceba que enquanto o ouro subia lá 1.500, 2.000%, no mesmo período, a prata entregava uma rentabilidade de 3.500%. Então, perceba a relação de valorização do ouro e da prata. Perceba que em bull runs do ouro, a prata se valoriza junto. E é muito mais explosiva, né? Por isso que eu acredito que a prata é uma grande aposta aí para você que busca rentabilidade e também proteção em uma eventual desvalorização do dólar, né? Eu já vou explicar por que o dólar deve continuar se desvalorizando, mas antes eu quero mostrar mais um case histórico para vocês. Perceba aqui do fundo de 2001 até o topo do preço do ouro em 2011, né, essa pernada aqui, perceba que o ouro se valorizou cerca de 600%, certo? Aqui é o ouro, em laranjinha aqui embaixo, se valorizando 600%. Em igual período, se você pegar a prata, então do fundo aqui da prata até o topo aqui, ó, perceba que a prata se valoriza quase o dobro. Ela se valorizou 1.146% nesse período, né? Então é aí que está a grande jogada que eu quero trazer para vocês. A prata, ela tem uma correlação, embora seja muito mais usada na indústria, ela tem uma correlação sim com a valorização do ouro, tá? E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O ouro, que inclusive é um ativo que eu tenho na minha carteira, que eu mostro para os meus alunos e para os membros, que a gente já carrega aí posições de ouro há cerca de 2 anos e já pegamos boa parte dessa pernada. Perceba que o ouro já está no topo histórico, mas a prata ainda não. A prata, ela ainda não chegou no topo histórico. O ouro, como eu mostrei para vocês aqui, já. Mas a prata ainda teria, só buscando aqui o topo histórico, teria um potencial de valorização aí de mais de 100%, né? Cerca de 109% dos patamares que ela está hoje. Então a prata ainda tem um potencial de upside apenas para buscar o topo histórico de 100%. Mas eu acredito que o ouro ainda vai dobrar de valor. Quando que ele vai dobrar de valor, Gabriel? Eu acredito que os metais, de maneira geral, vão se valorizar novamente quando justamente voltar os estímulos, pessoal. O Fed lá voltar a imprimir, a reduzir os juros, aí os caras vão imprimir dinheiro, né? Então quando o juro voltar a zero, que em algum momento ele vai precisar voltar a zero, é aí que eu acredito que vai acontecer uma grande valorização nos metais, certo? Por isso que eu vejo que ainda existe tempo para você montar posição. Porque a grande valorização ainda dos metais está para chegar. Vai chegar quando o dólar voltar a perder valor com força. E eu acredito que isso vai acontecer justamente quando os juros voltarem a zero e para voltar a estimular a economia, muitos trilhões de dólares vão precisar ser impressos. Por isso que eu acredito que os metais, de maneira geral, tendem a se valorizar. Porque eles são finitos e porque o dólar vai perder valor. Então, pessoal, num primeiro momento aí, nos próximos meses, a gente até pode ver uma valorização do dólar por conta da busca por liquidez, né? Quem sabe ele pode buscar esse topo novamente, o que seria uma oportunidade, né? Eu acredito que isso iria acontecer se acontecesse uma crise, uma grande correção nas bolsas, o flight to quality, mas depois dessa valorização do dólar, depois que a crise passar e os estímulos voltarem, eu acredito que o dólar vai voltar para essas regiões de fundo aqui, né, pessoal? Onde justamente seria nesse momento do ciclo que os metais iriam se valorizar. Quem sabe aí o ouro dobrar de preço e a prata triplicar, quadruplicar, já que, como eu mostrei para vocês, a prata ela é muito mais explosiva em valorização do que o ouro. Então perceba que em um primeiro momento o dólar ainda pode ganhar força. Isso é cíclico. Mas em um segundo momento, nos próximos anos,
eles vão depreciar o dólar, né, por conta dos estímulos, e é aí que os metais podem voltar a brilhar, né? Então, voltando aqui a comparar com a prata, pessoal, só para a gente finalizar essa parte de preço e agora a gente cai para a parte dos derivativos, essa parte mais teórica, digamos assim, eu vejo que o ouro pode ser uma boa aposta, um bom ativo para você ter na sua carteira, principalmente para você usar como uma aposta contra o dólar, uma proteção contra o dólar, né? E aí, a prata, né, justamente nessas comparações, também poderia ter um espaço aí na sua carteira, já que ela teria um potencial de upside de 100% para buscar o topo, e se o ouro dobrar de preço, como eu acredito que vai acontecer, a prata poderia ter um movimento ainda muito mais explosivo, justamente porque o dólar provavelmente vai continuar perdendo valor, vai precisar ser impresso para financiar a dívida americana, e a tendência então é que os metais se valorizem, justamente porque o dólar está se desvalorizando. Beleza, pessoal? Mas aqui no Brasil é muito difícil você comprar a prata física, prata em barra, por exemplo. Você tem os contratos, e agora nessa segunda parte do vídeo você vai entender a treta dos contratos e como os grandes bancos manipulam esses contratos através dos derivativos, da alavancagem, etc. Então fiquem espertos, porque existe uma diferença entre contratos de prata e de ouro e o ativo físico. E agora a gente vai cair para dentro nessa segunda parte para compreender isso, beleza? Você já entendeu o upside de preço? Antes eu tenho que fazer um convite para você que quer negociar prata física, tem a Morgantes Metais, onde você consegue comprar as barras de prata pura com pureza de 999, certo? Então é a prata pura em barra para investimento que pode chegar aí na sua casa com seguro, né, pessoal? Se você comprar aqui na Morgantes, a prata vai chegar aí na sua casa com seguro. E aqui nas compras acima de 1 kg você ganha uma balança também para fazer aí a pesagem da sua prata aí na sua casa, beleza, pessoal? Aqui no site da Morgantes você vai encontrar essas barras de prata justamente focadas em investimento. Compras acima de R$2.000 você tem frete grátis, e esse frete ele é segurado, né, pessoal? Chega aí bonitinho na sua casa, a prata é certificada e você pode comprar aqui quantidades menores, né? Você pode comprar até 1 grama, né? Uma barrinha aqui até de 1 grama, né, pessoal? Você tem mais informações lá no site da Morgantes, também tem o suporte deles caso você tenha dúvidas, e além das pratas para investimento, você também encontra aqui a parte da joalheria, onde você tem joias em prata e também em ouro para presentear, para você dar de presente para alguém que você ama, para você se presentear também. Tem peças masculinas e femininas, uma qualidade muito legal, um design muito legal, peças muito finas com um preço super justo, beleza? E claro, usando o cupom PELISSARO você ganha 5% de desconto na compra em todo o site da Morgantes, tanto na parte da joalheria quanto também na parte aqui das barras, né, dos metais, ok? Qualquer dúvida você pode chamar lá o pessoal da Morgantes, com certeza eles vão te atender muito bem. E usando o cupom PELISSARO, lembre-se, você ganha 5% de desconto na hora de fechar a sua compra, nas compras acima de R$2.000, frete grátis segurado para todo o Brasil. Beleza, pessoal? Muito bem, link tá aí na descrição. E agora a gente segue aqui com a tese do porquê que eu acredito que os metais podem se valorizar. Você já entendeu que boa parte da valorização vem da questão do sistema financeiro. O dólar perde valor, tende a continuar perdendo valor quando os estímulos voltarem, por isso que os metais tendem a se valorizar. Porque hoje o dólar não é mais lastreado, então eles servem como um seguro ali para sua carteira. E aqui o Tavi Costa, ele fala justamente sobre esse potencial de valorização da prata. Ele fala que a prata está à beira de romper uma resistência longa de 12 anos, pessoal. Esse é o Tavi da Crest Capital, que ele também fala. Um ativo monetário historicamente subvalorizado, com fortes atributos de proteção contra a inflação. Enfrentando restrições materiais de oferta, pessoal, está faltando prata física. E agora se tornando cada vez mais crucial para a Revolução Verde. O que o Tavi fala sobre Revolução Verde aqui, pessoal? Justamente a prata, ela é muito mais usada na parte industrial do que na parte de joalheria ou na parte de reserva de valor. A prata ela é muito mais vista como metal para a indústria do que, diferente do ouro, por exemplo, para a questão de reserva de valor. Embora exista uma correlação, popularmente falando, ela é vista de maneira industrial. E aí, quando a gente fala da Revolução Verde, a gente está falando, por exemplo, de painéis solares.
Então, quando a gente vai estudar a fabricação dos painéis solares, você vai observar que a construção desses painéis solares leva prata, pelo menos alguns. Então, cada vez mais, cara, existe uma demanda maior por autossuficiência de energia. Tanto as pessoas colocam painéis solares nas casas, as indústrias também para economizar energia, nas fazendas para ter autossuficiência. Então, cada vez mais a demanda por painéis solares aumenta. E como a gente estava falando, essa revolução verde exige muito aí do uso da prata. A prata é um bom condutor elétrico e é barata. Então essa que é a grande jogada. E por esse choque de oferta, a gente poderia ver a prata aí tendo uma bull run pela parte fundamentalista do uso dela. Então, além da parte monetária de inflação, de perda de valor do dólar, nós também na prata temos uma questão de uso prático dela, porque ela é palpável. Então, no uso de painéis solares, da questão industrial, de tecnologia, da parte de condução, a prata tem uma grande demanda, né? Então, mais um case aí de valorização dela. E agora a gente vai falar sobre a diferença da prata física, da prata que você tem a própria custódia, você tem o metal na sua casa, e dos papéis de prata. Então, o Gilgamesh, ele fala aqui, ó, não entendi esse lance da prata ser alavancada. Alguém explica? Claro, Gilgamesh, que eu vou explicar para você aí. A grande jogada, pessoal, é que a prata, quando você olha os contratos de prata aqui, você percebe uma alavancagem de 304 para 1. Então aqui, pessoal, você percebe que existe muito mais contratos, existe muito mais prata sendo negociada através de contratos do que prata física. Então, quando a gente fala de alavancagem, 304 para 1, isso quer dizer que se todo mundo que tem contratos de prata for liquidar essa prata, for liquidar esse contrato futuro em prata física, não vai ter prata para todo mundo. Se 30%, por exemplo, da galera que tem os contratos achando que o que ele está comprando existe, se 30% dessa galera chegar lá no banco ou chegar lá na corretora e falar, viu, eu quero liquidar essa prata e eu quero a prata lá na minha casa amanhã, não vai ter prata para todo mundo. Você entendeu? Porque a galera ela alavanca esses contratos através do mercado de futuros. É igual lá nas criptomoedas. Você pode, com R$1.000, se alavancar em 10 vezes e com R$1.000 você negocia R$10.000 em criptomoedas. Ou você pode fazer isso na bolsa de valores também. A alavancagem é você pegar dinheiro emprestado, dinheiro que não é seu, dinheiro que muitas vezes não existe, para comprar aquele ativo para especular. Então, nos contratos negociados em bolsa, ocorre essa especulação, ocorre essa alavancagem, que eu estou mostrando justamente para vocês, 304 para 1 na prata e 124 para 1 no ouro. O ouro também tem essa alavancagem menor, né? A alavancagem do ouro é menor, mas aqui o que mais assusta é a alavancagem da prata. Através desses derivativos, aonde também, através justamente desses derivativos, que ocorrem essa manipulação do preço. Então, quando você pensa em um contrato de prata, cuidado, porque se as pessoas perceberem que esses contratos estão muito alavancados e talvez não tenha prata para todo mundo, porque a grande jogada é que o mercado não quer que você liquide a prata, quer que você só negocie os papéis, mas enquanto todo mundo acredita no sistema, tá tudo bem. Enquanto todo mundo acha que a prata que ele está comprando nos contratos de papel existe lá estocadinha na bolsa, tá tudo bem. O problema é quando 30%, quem sabe 40% das pessoas perceberem que o negócio não está muito legal e essas pessoas forem liquidar esses contratos para pegar a prata física, é que aí a bolha desses contratos futuros pode estourar. E quem tiver prata física, prata real de verdade na mão, aí essa prata de verdade vai se valorizar e os contratos vão se desvalorizar, já que o que estava sendo negociado aqui era vento, não existia. Hoje isso funciona, friso novamente, porque as pessoas não liquidam a prata. Elas não querem a prata de verdade, elas só especulam. Mas em algum momento, se as pessoas entenderem que elas precisam pegar o metal porque não tem metal para todo mundo, é aí que pode estourar essa bolha dos derivativos, da alavancagem, e quem tiver prata física vai se beneficiar, certo? Enquanto isso, a dívida dos Estados Unidos vai aumentando, deve aumentar cada vez mais, então fiquem espertos aí, né, pessoal? Agora a gente vai falar aqui sobre justamente a questão da alavancagem.
Todos os bancos fazem alavancagem, todos os grandes bancos fazem alavancagem, mas eu quero frisar justamente o JP Morgan. Perceba que o JP Morgan é um grande banco que está comprando geral aí. E eu acredito que só de observar a alavancagem do JP Morgan, você já vai ficar meio assustado. Lembre-se, tem mais bancos que fazem essas alavancagens e manipulam os preços, mas a gente vai frisar apenas em um. E isso aqui eu acho que já é motivo para você ficar muito esperto, tá? Então olha só, o JP Morgan Chase tem uma exposição a derivativos de 70 trilhões e 151 bilhões de dólares, pessoal. 70 trilhões de dólares é a exposição apenas de um grande banco, que é o JP Morgan. Apenas para medida de comparação, para você ver o tamanho da bolha dos derivativos, da alavancagem que está acontecendo, que eu expliquei para vocês, a gente vai falar do tamanho da economia mundial. Qual que é o tamanho da economia mundial? 70 trilhões de dólares é aproximadamente o tamanho de toda a economia mundial. As torres de 1 trilhão de dólares são empilhadas 2 vezes a 930 pés, ou seja, 248 metros, pessoal. Então, a economia mundial tem o tamanho de 70 trilhões de dólares. E é justamente essa alavancagem que o JP Morgan tem. Então, você percebe como os bancos conseguem manipular esses contratos das alavancagens que eu falei para vocês? E manipular o preço e jogar o preço para baixo? Pois é. Por isso que eu acredito que o Tavi também fala, né, que é um ativo subvalorizado. Porque eu acredito que tem muita manipulação nesses contratos aqui. E agora a gente vai aprofundar esse tema. Há rumores de que o JP Morgan detém aí cerca de 50% ou mais do mercado de cobre e manipulou o mercado por meio de compras massivas. O JP Morgan também é culpado de manipular o mercado de... Qual mercado que o JP Morgan é culpado de manipular? O mercado de prata, pessoal, para ganhar bilhões de dólares. Em 2010, o JP Morgan teve 3 trimestres de negociações perfeitos e só perdeu dinheiro em 8 dias. Ações judiciais sobre execuções hipotecárias foram movidas contra o JP Morgan. O preço do alumínio é manipulado pelo JP Morgan através de grande propriedade física do material e da criação de gargalos durante o transporte. O JP Morgan estava entre os bancos envolvidos na apreensão de 120 milhões de dólares em ativos por suposta fraude ligada a derivativos. JP Morgan conseguiu 25 bilhões de dólares dos contribuintes em dinheiro de resgate. Pessoal, lembra lá em 2008 a treta que aconteceu? Pois é, 25 bilhões de dólares foram apenas para o JP Morgan na questão aí dos resgates. Ele não tem intenção de usar o dinheiro para emprestar aos clientes, mas sim para eliminar a concorrência. E aí perceba o que está acontecendo agora, o que o JP Morgan está acontecendo agora em 2023. Está comprando os pequenos bancos regionais que estão falindo. O que aconteceu no passado está se repetindo e esse gigante cada vez fica maior e vai acabando aí com a livre concorrência, né? Ele vai monopolizando o mercado nas crises, é claro. Eles entendem que crises são oportunidades e se preparam para isso e tem muita influência política para isso também, né? Mas muito bem, então eles pegaram esses bilhões, né, dos contribuintes e usaram para eliminar os concorrentes. O banco também é o maior proprietário da BP, aquela petroleira, lembra, pessoal? A empresa lá do derramamento de óleo, que é muito famosa, né? Durante o derramamento de óleo, o banco disse que o derramamento de óleo é bom para a economia. O JP Morgan Chase também recebeu um resgate secreto de 391 bilhões de dólares do Federal Reserve. Em 2012, o JP Morgan teve um prejuízo de 2 bilhões de dólares em apostas derivadas de derivativos mal executadas. Então, por que eu estou trazendo esse case aqui do JP Morgan? Para você entender o tamanho da mão da alavancagem que apenas um banco tem, do tamanho da bolha da alavancagem e do porquê que esses contratos alavancados podem apresentar problemas num futuro quando as pessoas forem buscar o metal de verdade. Então, as pessoas hoje negociam papéis. Enquanto elas negociam papéis, está tudo bem. Só que será que em algum momento ninguém vai perceber que tem mais papel sendo negociado do que o metal de verdade? Pois é, né, pessoal? Mais um fator a favor dos metais é que o Alasca será o 13º estado dos Estados Unidos a adotar ouro e prata como moeda fiduciária. Então, cada vez os metais voltam, né, ao protagonismo
E isso pode justamente fazer com que a busca por eles aumente, né? Então, uma moeda de curso legal é um ativo financeiro reconhecido por lei como um meio de pagamento de dívidas públicas ou privadas, bem como de impostos, contratos, multas e indenizações, de acordo com o site da Investopedia. E o Alasca, que é um estado americano, agora passa a, além de aceitar dólar como moeda de curso legal, também passa a aceitar ouro e prata como moeda de curso legal. Você pode comprar bens, né, algo assim, usando esses metais lá no Alasca, né, sendo o 13º estado. Então, cada vez mais as pessoas acredito que vão perceber que o dólar, né, não tendo lastro, ele vai perdendo valor e elas vão começar a buscar ativos escassos, como por exemplo os metais que eu estou falando aqui para vocês. E é por isso que eu acredito que os metais vão entregar uma grande valorização, como eu falei no início do vídeo, podendo entregar aí 100, 200, 300% de valorização quando os estímulos voltarem. E você que quer fugir do risco aí dos papéis por conta dos derivativos, os metais físicos, né, na sua custódia, claro que são a melhor opção para você que busca proteção. E você quer comprar prata física? Tem o site da Morgantes, onde tem frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$2.000. O frete é segurado, né, pessoal? E aqui você vai encontrar várias barras de prata pura para você comprar de diversos tamanhos, né, pessoal? Tem aqui a prata de 1 kg, 2 quilos, né? Tem aqui menores, você que quer apenas ter o metal na sua casa, ter a experiência de ver como é que é a prata ali, ter um souvenir, alguma coisa, você pode comprar as barrinhas menores aqui, de 2 gramas, por exemplo, né? De 10 gramas. Você que quer realmente investir mais pesado, aí tem barras aqui de 1 quilo, né? Para você aí fazer a sua autocustódia. Compras acima de R$2.000 tem frete grátis, também tem a parte da joalheria aqui, com peças de prata e ouro também, para você presentear, para você se dar de presente, muito legal. Confere o site aí na descrição, pessoal. Usando o cupom PELISSARO você ganha 5% de desconto também. Por que eu tô falando da prata física, da prata onde você tem a custódia? Justamente por conta da alavancagem dos papéis, tá? Aí você faz a sua reflexão e vê o que mais faz sentido aí para você. Você pode tirar suas dúvidas lá com o pessoal da Morgantes. Eles também recompram os metais, tá, pessoal? Você também pode tirar todas essas dúvidas lá com eles. Por hoje é isso, seus capitalistas. A gente se vê na próxima. Espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente para a oportunidade aí dos metais, tanto do ouro quanto da prata, do potencial explosivo que principalmente a prata ela tem para entregar, principalmente quando a impressão desenfreada voltar, e também para a questão da tecnologia, né, que a gente falou aí da Revolução Verde. Então fiquem espertos que grandes oportunidades estão aparecendo e em breve, em mais vídeos à frente, trarei mais oportunidades para vocês. Se você não quer perder nada, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam dessa oportunidade que está se abrindo. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Um forte abraço. Tchau, tchau.